Is this a real life? Is this just fantasy? Caught in the landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Fala galera que acompanha o meu canal, galera que assiste aos meus vídeos. Quero começar, como de costume, pedindo, gente, não se esqueça de deixar o seu like aí, caso você goste do meu vídeo. Não se esqueça de, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus alcance muitas pessoas, porque a palavra de Deus, como eu creio, ela tem um poder maravilhoso de regeneração, de transformação e o poder grandioso de abençoar a vida das pessoas. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo para as pessoas. Eu tenho colocado aí alguns vídeos e vou colocar muitos vídeos que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Vamos lá. Eu comecei esse vídeo de hoje cantando um pedaço dessa música do Queen chamada Bohemian Rhapsody, porque eu achei muito legal a introdução. Na introdução, o Freddie Mercury ele faz a seguinte pergunta: será que essa vida é real? Será que não é uma fantasia? Pego num desmoronamento sem escapatória da realidade. Abra os seus olhos, olhe para os céus e veja. E por que é que esse texto tem a ver? Por que essa música tem a ver com o que eu vou falar aqui nessa tarde? O texto bíblico que eu quero usar como base para a palavra de hoje, ela está em Mateus, no capítulo 26, nos versículos 36 até o 44, que diz assim, ó: Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E qual que é a relação entre a música do Queen que eu cantei no início e essa passagem de Mateus 26? É que ambas, tanto Jesus como Fred, eles narram ali uma situação catastrófica. Jesus está momentos antes de ser preso, ser açoitado, julgado, crucificado, morto, para depois ressurgir. Ambas as situações mostram uma situação catastrófica. E a palavra de hoje à tarde que eu quero
trazer aqui para vocês é justamente sobre esses momentos, né, de catastrofismo. Momentos aí que chegam até a nossa vida, que nos fazem perder ali o rumo da coisa, né? Perder o rumo da vida, pensar aí o que é que eu vou fazer, desesperar-se aí da própria vida, sem saber o que fazer. Algumas pessoas aí até atentam contra a vida e se matam. Mas essa palavra, eu espero que ela ajude a você que está assistindo esse vídeo, assim como ele me mostra e me ajuda a lidar com essas situações catastróficas, tá bom? Vamos lá. Jesus, ele está com seus discípulos, né? Momentos antes, ele estava ali na Santa Ceia, comendo com os meninos, né? Fazendo aquela refeição, aquele seder, né, com os meninos. Judas, naquela ocasião que ele estava ali no monte, Judas já havia ido se encontrar com os sacerdotes para poder negociar por quanto que ele ia entregar Jesus, qual seria o sinal que ele ia dar para os sacerdotes ou para os guardas do sumo sacerdote, que aquele era Jesus, aquele que ele beijasse, né, era Jesus e tal. E 8 de seus discípulos ficaram ali. 3, Pedro, Tiago e João, foram com Jesus a um lugar adiante. E Jesus foi num lugar um pouquinho mais adiante para falar com Deus. Jesus, ele já sabia do que iria acontecer, o que iria acontecer, né? Ali em Mateus capítulo 17, nós temos a transfiguração de Jesus. Momento aquele, né, evento aquele onde Jesus, ele está com seus discípulos e as roupas deles se transfiguram e aparecem Moisés e Elias conversando com ele, e uma voz do meio das nuvens diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ouçam o que ele diz. Em Marcos 9 também tem a mesma situação da transfiguração, e em Lucas 9 também tem a mesma situação da transfiguração, porém, existe ali um elemento em Lucas 9, a partir do verso 31, que não tem nem em Mateus 17 nem em Marcos 9, que é o seguinte, que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus, falando a respeito da morte dele que se daria em Jerusalém. E Jesus estava no Monte das Oliveiras, orando porque ele sabia que o fim, né, a morte dele, estava próxima de acontecer. E Jesus, ele nos ensina ali como agir diante dessas situações difíceis que acontecem na nossa vida. Vamos aprender com Jesus? Vamos lá. Primeiro ponto que eu vejo muito importante ali em Jesus é saber com quem falar. Jesus estava com seus discípulos, com 11 discípulos, porém eles estavam dormindo. E Jesus vai falar com Deus, porém não há respostas de Deus, porque já estava ali definido o que ia acontecer com Jesus, e ele então vai falar com Deus porque ele tem medo. Eu quero dizer aqui que eu não acredito nessa história de dizer que Jesus ele era 100% Deus, 100% homem vivendo na Terra. Eu acredito que Jesus viveu na Terra como um homem e ele sentia as mesmas coisas que um homem, tá? Então ele estava ali vivendo completamente como um homem, por isso que ele tinha medo, por isso que ele estava ali angustiado, sofrendo demais, porque ele estava sentindo a dor de sua morte, né? As prévias de sua morte. Então Jesus, ele foi buscar ajuda com quem? Ajuda com Deus. Ele foi buscar em Deus a ajuda para o seu sofrimento. E quando ele volta, ele acha os seus discípulos dormindo. E ele fala para o Pedro: olha, Pedro, não durma, mas fica aqui orando e vigia, porque senão você pode entrar em tentação.
O espírito que habita em nós, o espírito ele é muito forte, ele já está preparado, mas a nossa carne ele é muito fraca. Jesus vai lá e fala com Deus e volta, e depois vai a terceira vez falar as mesmas palavras. 3 vezes ele foi fazer a mesma oração, pedindo que Deus, se possível, o livrasse daquela morte iminente. Mas ele teve que passar por aquilo, porque ele já sabia que ele ia passar por aquele sofrimento. E o que é que eu quero, né, trazer aqui para a gente, para que possa ter aí uma meditação e você possa mudar a sua forma de pensar, se é que você pensa dessa forma, tá bom? Olha só, a terapia comportal cognitiva, ela ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sou psicólogo, tá? A Tatiana, minha esposa, ela é psicóloga, mas me chamou muito a atenção uma tríade da terapia comportal cognitiva que nos ensina a mudar a nossa visão, a ter a visão correta para que a gente supere algumas coisas, alguns eventos que acontecem na nossa vida. Qual que é essa tríade? É a visão de nós mesmos, a visão do nosso próximo e a visão do futuro. Essa tríade, ela não pode ser uma tríade distorcida, deturpada. Primeiro que nós temos que ter uma visão correta sobre nós mesmos. Se eu não sei quem eu sou, por que é que eu vivo, se eu não tenho essas coisas bem definidas na minha vida, eu não consigo ter uma boa visão do próximo. Eu sempre vou julgar o próximo desprezando o positivo, pensando que o meu próximo, se eu pensar que eu sou uma pessoa não bem sucedida, o meu próximo também tem que ser mal sucedido ou vice-versa. Então eu tenho que pensar que eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus as coisas nas quais eu não sou muito bom, que eu tenho que me aperfeiçoar, me aprimorar, para que eu consiga julgar o meu próximo de maneira positiva e assim eu consiga construir uma perspectiva do próximo melhor. Porque se eu não tenho já uma boa definição de quem eu sou, eu não consigo enxergar o meu semelhante também como uma pessoa que tem limitações, que tem fraquezas, né? Ou eu imagino que o meu próximo é uma pessoa muito superior e muito melhor do que eu, ou eu imagino que eu sou muito melhor e muito superior ou superior ao meu próximo. Então, nós temos que sempre pensar que as pessoas elas têm positivos e negativos, assim como nós temos positivos e negativos, legal? Então, dentro dessa tríade, tá? A questão de ter uma visão boa sobre mim afeta a minha perspectiva em relação ao meu próximo, tá? Então, esses dois aqui já estão bem definidos. E a terceira da tríade a terceira não é terceira exatamente na posição 1, 2, 3, esse aqui é o primeiro. Não é. É a tríade da cognitiva. A última das três é a visão do futuro. Eu não tenho, eu não posso ter uma visão do futuro distorcida, uma visão do futuro catastrófica. Eu tenho que sempre ter em mente, eu tenho que aprender a julgar que o futuro é a oportunidade de ter sucesso aonde outrora eu não fui bem sucedido. Se eu não tenho uma boa visão em relação a mim e ao meu próximo, eu não consigo fazer uma projeção positiva do futuro. Eu penso que hoje eu errei, amanhã eu vou errar de novo. Que hoje eu errei e o meu próximo também vai errar. Não, isso tem que ser esquecido. Eu tenho que entender que hoje eu posso ter errado, mas amanhã as coisas vão dar certo, vão dar certas, porque
Eu tenho as minhas limitações, mas eu posso vencer as minhas limitações. O meu próximo também pode vencer as suas limitações. E olha que Jesus, a mesma coisa. Ele está ali orando a Deus e ele fala para o Pedro, Pedro, não durma agora porque você tem que vigiar e tem que orar porque senão você vai entrar em tentação. Ou seja, agora eu estou passando por isso, mas amanhã você pode passar por isso. E eu quero te ensinar, Pedro, fique acordado, vigie, ore, se fortaleça em Deus, né? E a comportamental cognitiva, ela também tem uma coisa muito legal, que eu até dei uma sigla para me ajudar, que chama EPSEC, né? EPSC, EPSEC, que é o seguinte, acontece um evento qualquer, tá? Qualquer evento, acontece um evento, né? Uma ação, né? Um evento. Desse evento, você tem um pensamento, tá? Seja lá qual for, você tem um pensamento em relação a um evento. Deste pensamento, você tem ali um sentimento, seja ele qual for, tá bom? E de acordo com esse sentimento, você vai ter o quê? Um comportamento. Existe um evento que causa em você um pensamento, que causa a partir desse pensamento um sentimento, depois do sentimento vem um comportamento. Pode ser um medo, pode ser um frio na barriga, pode ser suor, mas sempre acontece alguma coisa. E Jesus, ele estava diante disso e olha o que ele fala, estou angustiado, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E diz que Jesus suou sangue. Jesus suou sangue. Mas Jesus não podia morrer, não podia ter um infarto. Jesus não podia, ele tinha que morrer crucificado, para morrer pelos nossos pecados. Mas veja, Jesus... Mas ele vai orar a Deus. O que eu aprendo com isso? O que eu quero ensinar, mostrar para vocês? Que a gente tem que, mesmo diante de todo aquele desespero, aquela coisa, a tragédia está vindo diante de nós, mas nós temos que buscar ajuda na pessoa certa. E quem é que pode transformar a sua vida? Quem é que pode transformar a minha vida? Quem é que pode mudar qualquer situação da nossa vida? Este alguém é Deus. Deus pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa situação, seja ela qual for. Só Deus tem o poder de transformar, de restaurar, de regenerar a nossa saúde, o nosso pensamento, a nossa perspectiva de vida. É Deus quem vai nos ajudar. E Deus, ele quer muito ajudar a cada um de nós. Você pode pensar, pode falar para mim, Ari, mas Deus, ele ama todo mundo. Mas será que Deus me ama? Será que Deus está olhando para o meu problema? Será que Deus está vendo que eu estou sofrendo com esse tipo de problema? João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você pode falar para mim, Ari, Deus ama aqui no coletivo. Deus ama o coletivo. Deus tem muita coisa, tem muita coisa importante para fazer, ao invés de ficar aqui pensando em mim, pensando no meu problema. Não. Olha o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo hoje na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, não, tudo bem, beleza, Deus ama o mundo, Deus ama todas as pessoas, todas as criaturas. Deus ama, Deus se relaciona com todo mundo, mas Deus, ele também ama no individual. Você é importante para Deus.
Não pense que Deus tem muita coisa importante para fazer, que Ele não quer se preocupar com você. Não, não. Deus está disposto a sentar contigo, a ouvir os seus problemas, a ouvir os seus medos. Deus, Ele quer te ajudar a resolver os seus problemas. Olha, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 15 mais ou menos, o escritor aos Hebreus diz assim: ora, não temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, Jesus Cristo. Portanto, tenhamos confiança, acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça a fim de conseguirmos socorro no tempo oportuno. Você e eu, nós temos que entender e pensar dessa forma, que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele não errou, Ele tem a fórmula para nós não nos desesperarmos, não perdermos a cabeça, não tirarmos, não atentarmos contra a nossa própria vida. Jesus está disposto a me ajudar e a ajudar você. Basta você confiar. Foi para isso que Ele morreu, foi para isso que Ele ressuscitou, foi para isso que Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28:20. É porque Ele nos ama, porque Deus nos ama. Deus entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está preocupado com a sua vida, sim. Deus quer te transformar numa pessoa melhor, numa pessoa positiva, numa pessoa que tem uma visão de futuro promissora. Não fique pensando nas coisas ruins. As coisas ruins vêm, os problemas existem. Sabe o que você faz com os seus problemas? Abraça eles. Abraça os seus problemas. Entenda que você está doente, que você tem problemas, que você está numa situação muito difícil. Encare a realidade, mas encare a realidade sabendo que Deus está junto com você. Deus está com você para te ajudar a resolver os seus problemas, os meus problemas. Jesus Cristo fala em João 10:10, ora, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo quer que a nossa vida seja abundante em alegria, abundante em felicidade, abundante em todas as coisas boas que só Deus pode nos dar. Deus é nosso Pai que nos ama. É isso. E essa questão de não conseguir ajustar a visão, ter uma visão otimista, atrapalha toda a nossa vida. Jesus Cristo, ele fala em Mateus capítulo 6, versos 22, 23 e 24, diz mais ou menos assim: os olhos são a candeia do corpo. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Ou seja, a forma como eu e você enxergamos o mundo, enxergamos as coisas, é que tem que ser ajustada. Jesus estava diante de sua morte, mas Jesus foi falar com Deus e ele levanta-se e diz: basta, porque aqueles que vão me prender já chegaram. Jesus levanta-se e ele coloca-se de pé diante daquela situação. Ele não corre, ele não corre. Ele diz a Pedro: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele mandaria aqui uma legião de anjos. Mas não é para isso que eu vim. Jesus podia se livrar daquela situação, mas ele encarou a situação de peito aberto, com confiança em Deus, sabendo que depois Deus o iria ressuscitar, assim como Deus fará comigo e com você, se nós mantivermos a nossa fé em Deus. Nós temos que ter uma visão otimista do nosso futuro. Eu quero trazer aqui um dado científico para você, que vai te ajudar
a pensar um pouco melhor. Olha só, por que é que uma criança que descobre que tem câncer, né, que é diagnosticada com câncer, ela tem a chance ou a probabilidade de se recuperar do câncer 100% e a probabilidade dela se curar é maior do que a de uma pessoa jovem ou adulta ou idosa. Por quê? Olha só, dados científicos dizem que a criança, quando ela descobre que ela tem câncer, na cabecinha dela, não existe a possibilidade de não ficar boa. Para ela só existe uma possibilidade. É qual? Estou doente, vou me curar. Isso aqui é passageiro. Vai passar. Né? E o que acontece com a gente quando a gente é jovem, é idoso, é maduro? O que acontece? Nós sempre pensamos, poxa vida, estou com câncer. Vou morrer. Será que Deus vai me ajudar? Será que eu vou sair bem? Será que eu vou me sair bem dessa situação? Será que tudo vai dar certo? Veja, gente. Em Mateus 18, verso 1 e 2, diz o seguinte. Naquela hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus e disseram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, opôs no meio deles e disse, na verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Você acha que a gente é capaz mesmo de ser inocente como uma criança, mudar o nosso pensamento em relação em comparação a uma criança? Isso é impossível. Isso é impossível. Porque uma vez que a nossa mente, o nosso conhecimento, ele se expande, é impossível retrair outra vez. É impossível. Você pode não conhecer determinado assunto ou determinada matéria, mas quando você aprende aquela matéria, você expande e não tem mais como voltar. É impossível voltar. Mas o que Jesus está fazendo? Ele está pedindo para que eu seja como uma criança inocente? Não! Ele está pedindo para que a gente tenha a esperança da criança. Para que nós possamos sempre pensar que vai dar certo, que vai acontecer, que nós seremos bem-sucedidos. É por isso que o apóstolo Paulo fala, em 2 Coríntios 4, versos 16, 17 e 18, Paulo, o apóstolo, diz assim, é por isso que nós, como é que ele fala? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, Paulo fala assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque não atentamos para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Se a gente ficar prestando atenção nessas coisas que existem no mundo físico, no mundo material, se a gente ficar prestando atenção só nessas coisas, a gente vai se dar mal. Mas ele fala, eu não me corrompo. Mas uma coisa é certa, se eu ficar prestando atenção nas coisas, nas minhas limitações, nas coisas do mundo, se eu ficar prestando atenção nisso, com certeza eu vou me corromper. Corromper não é pecar. Corromper, que ele está falando aqui, é se desesperar. Mas ele fala, não, eu presto atenção, sabe no quê? No mundo espiritual. É aí que eu vou encontrar. Por isso que ele fala em Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação na maneira de pensar faz com que a gente experimente o mundo do porvir, o mundo da perfeição de Deus, o mundo onde eu entendo que se eu falar com Deus, se eu conversar com Deus, Deus vai me ajudar. E olha só, Jesus Cristo, deixa eu voltar um pouco lá na história de Jesus. Jesus Cristo, quando ele volta, ele não fica julgando os seus discípulos.
Ele não fica falando, nossa, hein, estou passando por uma situação tão difícil e vocês estão aí dormindo? Que consideração que vocês têm por mim, hein? Não, não. Ao invés disso, Jesus dá dicas para eles. Vigiem, orem. Dessa forma vocês não vão entrar em tentação. Porque o espírito, ele está pronto, ele é muito forte, mas a carne, ela é muito fraca. Essa palavra, é com essa palavra que eu quero deixar para vocês uma palavra de bênção, uma palavra onde vocês mantenham a esperança em Deus, mesmo diante de uma situação catastrófica. Não percam a vossa esperança. Busquem a Deus. Tenham a vossa esperança em Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro. É dos céus que vem o nosso socorro. Tenha uma visão positiva de você. Tenha uma visão positiva do seu próximo. E tenha uma perspectiva positiva em relação ao futuro. Porque sabe o que é o futuro? O futuro é que Deus vai te abençoar. Deus vai honrar a sua fé. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, Ele vai te ajudar. Tenha calma. Creia. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus, para que tenham vida e tenham vida em abundância. Esse ladrão pode ser qualquer coisa que roube a sua calma, que roube a sua esperança, que roube a sua fé. Mas não permita que nada, absolutamente nada, roube a sua fé, a sua esperança. Tenha pensamentos positivos. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. E é com essa palavra que eu quero que vocês sejam abençoados. Tenham uma boa vida. Deus vos abençoe em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus.